Eu queria que botasse aqui para mim, por favor, e você abrisse a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Vou ler alguns textos aqui de Apocalipse, tá? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, e que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. Não temas nada do que está prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós à prisão, a fim de que sejam provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá punição da segunda morte. Amém? Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 11. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, a voz como de trombeta, falando comigo, e chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois deste. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava o trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado, tinha a fisionomia semelhante às de pedras lapidadas de diamante, de sardônio. Ao redor do trono reluzia como um arco-íris, e parecendo uma esmeralda. E também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco, com a coroa de ouro sobre a cabeça. Do trono emanava relâmpagos e vozes e trovões. Perante ele estava as 7 lâmpadas de fogo, e são como os 7 espíritos. E diante do trono ainda havia algum semelhante, um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circundado ao trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava como leão, e o segundo era semelhante a um touro. O terceiro, o semblante como de um homem, e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas, e eram repletos de olhos, tanto ao redor, por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Toda vez que os seres viventes clamavam a glória, honra e as graças àquele que estava sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões prostaram-se diante dele. Está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor, nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Portanto, tu és criador de tudo, e por tua soberana vontade tudo que há foi criado e veio a existir. Capítulo 5, no versículo 1 em diante. Então,
observai na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos lados, selado com 7 selos. Versículo 2. Vi também um anjo forte, que proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os 7 selos. E nisso aconteceu que reparei que no meio do trono os 4 seres viventes, entre eles os anciões de pé, o cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, enviando a toda a terra. E ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Aleluia! Glória a Deus! Lá no capítulo 2 de Apocalipse, que eu comecei a lendo, fala sobre uma igreja, que é a igreja de Esmirna. Essa igreja eu estava lendo um pouco. Era uma igreja que ela começou a ser muito fiel em tudo que ela fazia. E ela era uma igreja que passou por algumas situações difíceis. Alguns estudiosos vão dizer, que eu andei lendo, que era uma cidade muito bonita. Era um povo que começou a vir e eles começaram a adorar o Senhor. Mas essa igreja nessa cidade, ela passou por algumas tribulações. E ela começou então de muito bela, muito rica, de muito populosa. Ela começou a ser uma cidade, um povo onde tinha muita dificuldade financeira. Mas essa igreja, ela passou a ser uma igreja que amava o Senhor de verdade. Ela passou a ser uma igreja fiel. Ela passou a ser uma igreja que depositava tudo nas mãos do Senhor. E o mais interessante é que o Senhor, ele começa falando algumas afirmações. Ele diz lá no versículo 8 do capítulo 2: ao anjo da igreja, ele descreve aquele que é o primeiro e o último, foi morto e ressuscitou. E ele começa dizendo algumas afirmações: eu conheço as tuas aflições. E o primeiro ponto que o Senhor começou a falar muito comigo, que nós pensamos que o Senhor não nos conhece. A gente passa por algumas dificuldades e tribulações, mesmo sendo fiel, mas a gente passa por esse momento achando que o Senhor esqueceu de nós. Porque as opressões, elas são muito fortes. A situação espiritual está ficando muito difícil para o povo viver na terra. E essa igreja, mesmo ela permanecendo fiel, sabe? Mesmo ela permanecendo uma igreja pura, o Senhor diz para ela: eu conheço as suas aflições. Eu sei que contudo a tua pobreza, porém tu és rico. O Senhor começa afirmando que, embora ele tivesse uma pobreza financeira, a fidelidade produziu em Deus uma riqueza espiritual. E o Senhor, aquele que vive o único, ele afirma: eu conheço as suas aflições. Nós não estamos passando despercebidos do Senhor. O problema é que as dificuldades, elas vão existir, muitas dificuldades. Mas o Senhor, ele elaborou um plano. Por isso que eu li Apocalipse, vou ler também o capítulo 21. Porque quando ele dá um recado ao anjo da igreja de Esmirna, ele diz o que é preciso ser feito. Ele diz assim: eu conheço as suas aflições, eu sei da tua pobreza, mas porém tu és rico.
Nós esquecemos de quem somos. Então o Senhor veio lembrar essa igreja que, independente da dificuldade que ela estava passando, as perseguições, Ele ainda continua dizendo que tinham perseguições e que se diziam judeus, se diziam homens e mulheres de Deus, mas não eram. Eram sinagogas de Satanás. O Senhor continua afirmando para aquela igreja: não se preocupe com os perseguidores que dizem que são. Eles não são de Deus. Simplesmente guarda o seu coração, porque eu conheço vocês. Embora ele continua falando ainda, o diabo, vosso adversário, vai permitir. Aí ele diz assim: olha, não temas, porque nada estás, o que está prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão. O Senhor, Ele veio dando um recado, e é um recado muito lindo, porque todas as outras igrejas, o Senhor vem advertindo elas. Mas essa igreja não. Por ela ser uma igreja posicionada espiritualmente, independente das aflições humanas que ela vê, falta de dinheiro. Talvez Esmirna tinha muitos problemas emocionais devido à perseguição. Ela também era fiel a Roma. Ela não deixava de ser fiel com aquilo que a lei mandava. Mas o Senhor veio consolando aquela igreja, dizendo: acalma o seu coração. Eu conheço vocês. Eu sei que vocês são pobres, mas as suas orações chegam diante de mim. Eu sei que vocês não estão suportando algumas pressões, mas não volte atrás. E o primeiro ponto que o Senhor falou comigo: suporta. A igreja de Esmirna, o Senhor deixou um recado: vocês precisam suportar. Vocês precisam suportar. Porque não importa aquilo que os seus olhos veem. A Bíblia vai dizer que aquilo que os olhos veem, eles são passageiros. E aquilo que nós não vê, que a gente não consegue tocar, eles são... Perdão, me enrolei, gente. É assim mesmo que eu estou nervosa. Aquilo que você consegue tocar, elas são passageiras. Mas aquilo que não é tocável, aquilo que é espiritual, são eternos. Então nós precisamos entender que, independente da aflição que nós estamos passando, o Senhor conhece a gente. Isso é lindo, porque o próprio Deus disse: eu conheço vocês, eu sei quem vocês são. Mas existe um ponto para não desistir. Esmirna era uma igreja que se posicionava, que orava, que buscava. O Senhor nunca vai abrir mão da gente quando nós fazemos dele o nosso tudo. Tudo que eu tenho é Ele. Eu levanto e oro, eu falo com Ele, eu não tomo nenhum passo sem Ele, eu sou fiel a Ele, eu ouço tudo que Ele diz. Aí o Senhor se manifesta, independente da situação. E o mais lindo é que o Senhor também ensina essa igreja: não se preocupe, vai ter tribulação. Alguém disse para você que não teria, mas vai ter. O próprio Jesus disse: na vida tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. O que nós precisamos, como essa igreja fazia, era guardar o coração em Deus, independente de toda perseguição, de toda luta que ela passava, de todos os desafios, de todos os inimigos que se levantavam contra ela. Ela se posicionou, e o próprio Deus disse algo lindo para ela: não se preocupe, eu estou com você. Mas o mais interessante é que lá no capítulo 4 que eu li, que o Senhor então começa dizendo para ela: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que suportar, aquele que resistir, aquele que conseguir além das suas dificuldades. Eu conversei com uma moça hoje, a Priscila até conhece ela, e ela passou por muitas dificuldades. E eu falei para ela: a dificuldade, ela sempre vai existir. Você sendo rico, você sendo pobre, você tendo qualquer classe social, você tendo qualquer nível. Você pode ser formado ou não formado, você pode morar nos Estados Unidos ou no Brasil, você pode morar em qualquer lugar. A dificuldade, ela vai existir.
O problema é que nós acostumamos com que isso não acontece. Que nós devemos ser sempre bem, felizes. Que a gente precisa ser sempre, avançar em todas as coisas, sim. Mas as dificuldades, o apóstolo Paulo vai dizer que toda tribulação, ela produz um peso de glória. A gente precisa entender quem é Deus e por que passamos por algumas coisas. E lá no capítulo 4 de Apocalipse, começa então uma história, quando o João começa a ver tudo o que estava acontecendo, ele começa então a narrar exatamente como era o céu, e isso é muito forte, porque o Senhor disse para aquela igreja que ela precisava vencer, porque existia uma promessa. A gente esquece da promessa. Você sabe, eu sei que a nossa pátria não é aqui nesse lugar, mas existe um espírito sobre a terra, que se chama espírito do engano, e outros demônios também, que eles estão para enganar as nossas vidas. E muitos não vão conseguir chegar. Por isso ele diz, ao que vencer. Por isso ele diz, ao que conseguir, aquele que avançar. Porque se ele não colocar a vida dele em Deus, ele vai parar. E aí começa então a promessa do que João começa então a falar exatamente aquilo que ele viu, a promessa. E ele é muito tremendo quando ele diz que não existia ninguém capaz, ele não viu ninguém capaz de abrir o livro. Então lá no versículo 4 do capítulo 5, ele dizia, eu chorava muito. João então se desesperou. Mas nisso, no versículo 7, então ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, e assim ele fez o Senhor Jesus. Por isso então precisava suportar, Esmirna precisava, e nós precisamos suportar essa dificuldade na terra, porque é algo muito maior para nós. Algo muito maior para que a gente possa viver. Não é nada que os seus olhos possam ver. A cidade mais linda, a pessoa mais inteligente, mais rica, não vai te dar a paz que Jesus conquistou na cruz. E por isso João começa a falar isso. Por isso que João começa a narrar essa história, e ele se desespera. Mas Deus é muito perfeito. Ele deu o seu único filho para morrer na cruz por todos. Não é história, essa é verdade. A cruz é real. A cruz é verdade. A cruz que Jesus esteve lá e ele vive. Hoje ele está vivo no meio de nós. E o mais interessante é que toda tribulação, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, é porque existe uma cidade muito linda. Existe algo muito maior do que a sua aflição terrena, do que aquilo que você está passando. Existe muito mais. E eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês, lá em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 9 ao 27. Que diz assim: então eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, o mar já não existia. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E vi também uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitava, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e ele será o seu Deus, e eles lhe enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E esclareceu: escreve,
Isto, pois essas palavras são verdadeiras, absolutamente dignas de confiança. No capítulo 22, versículo do 1 ao 7. Então, o anjo mostrou um rio da água e via translúcida como cristal, e fluía do trono do Cordeiro, e que passava pelo meio da principal cidade, de uma a outra margem. O rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a face, o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim já não haverá noite, e nem necessitarão de luz, de candelabros, nem de luz do sol, pois o Senhor iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então o anjo afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confianças e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos de profetas enviou o seu anjo para revelar que os seus servos e acontecimento que breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aqueles que entenderem essa profecia deste livro. Amém? Então a promessa do Senhor aos que vencer é de uma cidade linda. Não haverá dor, não haverá choro, nada impuro vai entrar. Ah, mas eu ainda pratico algumas coisas ruins. Há tempo de se limpar. O Senhor está voltando e não é mentira. Eu, quando era adolescente, eu ouvia: Jesus está voltando. Eu, quando era adolescente, algumas pessoas falavam para mim: você sabia que Jesus está voltando, que Ele te ama? Eu estou com 43 anos e agora eu vejo o quanto é real. Não há tempo, igreja. Não há tempo da gente pensar em algumas coisas que vão atrapalhar o nosso entendimento de saber quem é Deus, o porquê nós estamos aqui e para onde nós vamos. Não há tempo. O Senhor chama uma igreja decidida, como a igreja de Esmina, independente da situação que ela passe, das dores que ela está sofrendo, não tem problema. Todos os dias eu preciso olhar para o céu e dizer que Ele vive, que Ele é o meu Deus e que eu vou suportar. Não há uma mágica, não há nada assim tão difícil. Eu preciso me limpar, é o primeiro passo. Porque lá no céu existe uma promessa para mim e para você, amém? Mas lá no céu, se eu não me limpar aqui na terra, eu não consigo entrar. Independente de toda a luta que eu passei. Mas essa igreja era uma igreja posicionada em Deus. Era uma igreja que não negociava nada. Era uma igreja forte, que queria apenas saber de Jesus Cristo. Era uma igreja que lutava contra as suas próprias vontades. Essa igreja tinha essa recompensa que João viu. Essa igreja vai ter essa recompensa. Nós lemos que existia alguém sentado ao trono que era como diamante. Gente, o que é isso? Eu nunca vi diamante. Não sei se você já viu. Eu vejo vidro, né? Algumas coisas parecidas com diamante. Mas diamante brilha muito. A Bíblia vai dizer que o céu tem ruas de ouro, que essa cidade eram fortificadas. Ó, eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver aqui. Capítulo 21, versículo 11. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu resplendor era como um brilho de uma joia lapidada, muito preciosa, assim como o grande diamante translúcido, feito cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro de 12 portais,
12 anjos junto aos portais. Nesses portais adornavam, estava escrito o nome de 12 tribos de Israel. Assim, havia 3 portas de oriente, 3 nortes, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Lá no versículo 18 do capítulo 21, diz assim: o muro era todo feito de diamante, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido, e os fundamentos da cidade eram adornados como também de espécie de pedras preciosas. Só até aqui. Aí vai falar que tinha cristal, que tinha jaspe. Aonde eu e você vimos isso? Aonde o ser humano tem a capacidade de entender o que é esse lugar? É lindo, não há aflição, não haverá dor. O Senhor vai ser a sua própria luz, haverá paz eterna. Por que que nós não queremos ir para lá? Por que que nós amamos mais essa terra? Esse lugar é horrível. Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Não há tempo, igreja. E eu tenho todos os dias me vasculhado como tem sido difícil para mim. E eu falei: Senhor, eu não vou conseguir entrar. Eu tenho essa dificuldade, eu preciso mudar isso aqui. Eu fico assim todos os dias. Eu não quero mais ficar nesse lugar. Não é porque simplesmente dá ruim, é porque eu amo Jesus. A igreja de Esmirna amava Jesus. Ela anelava por Jesus, independente da tribulação dela, independente das perseguições que ela sofria. Jesus nunca disse que seria fácil. O problema é que nos enganaram e disseram pra gente que é só fazer 7 campanhas que a gente vence. É só a gente fazer algumas coisas. É mentira. O Senhor quer uma igreja pura. Coloca a mão no seu coração. Sente Ele batendo? Foi Jesus que deu o seu coração. O seu espírito foi Ele que criou. E Ele fez um céu para mim e para você. O inferno não foi feito para homem. O inferno foi feito para o diabo. Mas ele conquista um número maior de pessoas para levar para lá. E se a gente não se atentar, vamos ser pegos e enganados. Existe o espírito do engano que engana. Isso está na rede social, isso está na rua, isso está em algumas igrejas que não são igrejas. Não são sinagogas de Satanás. O próprio Jesus disse para essa igreja: não se preocupe, eles não são o que parece. Eles são sinagogas de Satanás. Mas o que eu tenho que fazer? Eu preciso me limpar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso deixar o pecado. Eu preciso deixar a minha mente ligada ao Senhor. Eu preciso caminhar. Eu preciso obedecer. Eu preciso consertar as coisas. Nós sabemos o que a gente precisa fazer. Desde que eu era pequena, as pessoas me davam um papelzinho na rua e diziam: Jesus te ama, olha jovem, o pecado é isso, é isso, é isso, é isso. Mas eu nunca quis ouvir, até o dia que o Senhor me encontrou. Mas o diabo, ele é diabo. Jesus é Jesus. A terra, carro, casa, tudo que está nela, faculdade, pós-graduação, doutorado, casa de praia, seja lá qual for o seu carro, quanto a gente tem na conta, não importa para Jesus. O que Ele quer é uma igreja posicionada que ame a Ele. E a gente precisa ter isso, amar a Jesus acima de todas as coisas. Ah, mas está muito difícil. O diabo é diabo, gente. Ah, mas está muito difícil. Ei, Jesus é maior. Você tem alguém por você que brilha como um diamante. O que é isso? E eu comecei a chorar em casa. Eu falei: Jesus, a gente não te conhece. O Senhor é tão poderoso, é tão grande. Ele deu a vida, se Ele quiser Ele tira a vida. O pastor falava ontem pra gente aqui de um texto que se encontra em Jó. E Deus começa a falar com Jó: Jó, onde você estava
quando eu delimite as ondas do mar. E eu te pergunto, onde você estava quando o Senhor vendeu todas as rochas? Você e eu não sabemos nada. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós não sabemos nada. Ele é Deus. E o mais interessante é que esse texto de Jó começa dizendo: onde você estava quando eu fiz o esconderijo da neve? Você sabe onde é? Nem os estudiosos vão saber. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Jesus está voltando. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Se conserta. Eu preciso me consertar. Jesus está voltando. E Ele sempre vai trazer o consolo para a igreja posicionada. O consolo, igreja, não é eu pagar todas as minhas contas, não é eu ter uma casa confortável, ou comer bem, porque vai chegar uma época que a Bíblia diz que não terá comida. Não se esqueçam disso. Chegará uma época que vai se tornar mais difícil. Ah, mas é o presidente tal. Ah, mas é o país tal. Ah, mas é não sei o que. Não é nada. É a Bíblia. É a Bíblia. E ela vai se cumprir. O que vai restar é o que restou para essa igreja. O posicionamento dela. O posicionamento dela. A gente não pode ser enganado pelo diabo. Porque durante muito tempo ele enganou a igreja. Ele manipulou a igreja. Ele disse o que deveria ser feito. E quando o espírito de rebeldia entrar em nós: ah, eu sei da minha vida, eu pago as minhas contas, ah, que igreja que nada, Cristo em casa é mentira. Existem anjos, existem pessoas que o Senhor confiou, e que o recado sempre vai ser primeiro para eles. Quando a igreja vir, que o Senhor vir buscar a sua igreja, eles também vão prestar conta. Líderes que não são honrados. A gente faz tanta coisa errada, e por isso a gente não vai entrar. Se a gente não se posicionar, nós não vamos ter consolo como essa igreja teve. Nós vamos ter outras repreensões, como algumas cartas que a gente vê ou de outras igrejas. E eu queria que você se colocasse de pé. É isso. O Senhor está dando uma oportunidade para a gente nessa noite. Para mim e para você. E a gente precisa se posicionar. Não é por medo, mas a gente precisa se limpar. Porque se antes o Jesus chamar a gente... Tem gente que tem medo de morrer. Ah, eu tenho medo de morrer. Tem que ter medo de morrer sujo. Mas se estiver limpo e Ele chamar, amém. O céu é lindo, gente. O céu é perfeito. Lá a paz, não haverá mais choro, não haverá mais aflições, não haverá demônios, não haverá perseguição. Jesus ama a sua igreja, e por isso Ele deixa até o dia de hoje. Porque quando a última pessoa ouvir de Jesus e entender se ela quer ou não, Ele vai voltar. Sim, eu creio. Eu creio dessa forma. Ninguém vai pegar despercebido. Ah, mas eu não sabia. Mentira, sabia. Ah, mas eu não sabia. Eu não sabia que era assim. Sabia. Ele não é injusto. Um dos atributos dele é justiça. Esse atributo a gente tem que ter plena consciência. Porque no grande dia, quando Ele chamar a gente, que todos vão prestar conta no tribunal. Todos. Branco, preto, louro, moreno, índio, quem é crente, quem não é crente, todos vão prestar contas. Não haverá desculpa. Desculpa ainda é aqui na terra, hoje, amanhã, até o dia que o Senhor me der. Mas depois não tem mais tempo.
Não tem mais tempo. E aqueles que conhecem, que dizem ainda que é, ele vai dizer assim: ei, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Jesus nunca deixou a gente enganado, igreja. A gente precisa entender que o tempo está acabando e a gente precisa se posicionar em Deus. Fazer uma limpeza é falta de perdão, o Senhor vai te ajudar. É caminho de volta, o Senhor vai me ajudar e te ajudar. Seja lá qual for o problema, eu não sei, mas eu sei o que eu preciso ser limpa. E eu tenho todos os dias, como diz a pastora Fabiana, quebrado o pó aqui dentro, ó, para ser limpa. E eu peço tanta misericórdia ao Senhor, porque eu queria ter a oportunidade. Um dia eu falei com o Senhor: Senhor, eu queria ter a oportunidade de te conhecer como eles, assim, ó. Eu não tive essa oportunidade. Eu me sujei tanto no meio do caminho. Eu fiz tanta coisa que eu não deveria ter feito. Eu me machuquei tanto. Mas hoje eu estou aqui te pedindo perdão, te pedindo misericórdia, porque o Senhor é bom. E eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu não sei você, mas eu quero ir para o céu. Enquanto eu orar, eu queria que você viesse aqui na frente. Você que sabe que precisa, é uma oportunidade para que Deus te limpe e te ajude a caminhar. Só Ele. Só Ele. A minha avó era umbandista e ela tinha um centro, mas ela sabia quem era Deus. Tinha coisa que ela dizia assim: isso aí não funciona não, só Deus. Deus é Deus. Mas existem filhos que precisam se consertar. Existem aqueles que não conhecem e decidem não querer. Mas tem um recado: Jesus está voltando. Coloca a mão no seu coração. Você sabe, eu sei o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que se limpar. O caminho não é fácil. Eu conheço as suas tribulações. Assim